in the sweet fields of Eden, where the tree of life is blooming, there is rest for me. Jesus reigns. Don't you want to cross Jordan now? Ain't long enough in the wilderness. Let's go over to the promises. Jesus reigns. Every fetter. Jesus reigns. Every fetter. Oh, when he said, you free. Let's raise your hand now. I will ever praise him. I will ever praise him. I will ever praise him. For he says me free. Amen. Don't it make you feel good? Oh, how wonderful. How wonderful. Isn't he, Dan? Let's shake hands with one another now, saying, Jesus free. Jesus reigns. Every oh, Jesus reigns. Every oh, and he set you free. I will ever praise him, the mighty God. Same yesterday, today, and forever. Just changed his form. Praise him. I will ever praise him. For he's took all the creeds away from me, sent me to believe his word. Oh, can't you hear the master's violin pull across the bow, across his word? He's the same yesterday. I will ever praise him. I will ever praise him. The word. Ever praise him. What did he do? For he set behind the curtain me free. Praise be to God. I love him. Don't you love him? Isn't this heavenly? I like that attributes of the Word. See, just the Holy Spirit, that sweet, humble way. I just like that. Oh, just saying, on the other side of Jordan. I'm nearing there now. In the sweet, immortal of Eden. What will I find there? Where the tree of life that was in the Garden of Eden blooming, there is rest for. You want to go? He breaks every fetter. Jesus break every tradition, every fetter. Jesus break every fetter. Living safe and secure from all harm. Leaning on the everlasting
can, have a handkerchief, get it out. Oh, safe and secure from all alarm. Leaning on the everlasting arm. Now your Bible, safe and secure from all alarm. Leaning on the everlasting arm. What is it? Safe and secured. All over. All finished. The battle's over. The last seal's broken. He's ascended. Hallelujah. Safe and secure from all harm. Leaning on the everlasting arm. And it shall be light in the evening time. The path to glory you will surely find. In the waterway is a light today, buried in the precious name of Jesus. Young and old, repent from all your sins. The Holy Ghost will surely enter in. The evening light has come. It is a fact that God and Christ are one. He's the Word. This will be a sign to you. Este vos será sinal. God will dwell with you. And a humble, Deus habitará convosco em humildade. not a great big up man, Não grande homem orgulhoso, but a little low man with no background. mas pequeno homem humilde, sem nenhuma procedência. A sign. Sinal. That's a death stroke to the devil right there. Esse foi golpe mortal no diabo ali mesmo. That's a death stroke to every denomination and pomp and all pomp and glory of this world. Esse é golpe mortal em toda denominação e pompa e toda pompa e glória deste mundo. It's a death stroke that the God of heaven chose to come that way. Isso foi golpe mortal que o Deus do céu escolheu vir dessa maneira. That's what happened at the conference. It had to be decided. Foi isso que aconteceu naquela conferência. Isso tinha que ser decidido. That's the way he chose to come. Foi assim que ele escolheu vir. He didn't have to come that way. Ele não tinha que vir daquela maneira. He was a God of heaven. Ele era o Deus do céu
But he chose to come as a baby. Mas ele escolheu vir como um bebê. He chose to come that way. Ele escolheu vir daquela maneira. That's what happened at the conference in heaven. Foi isso que aconteceu na conferência no céu. Let me just call another or two conferences. Deixe-me mencionar apenas uma outra ou duas conferências. Let me call this one. Deixe-me mencionar esta. There was a time after a perfect life of 33 and a half years had been lived. Houve um tempo, depois de uma vida perfeita de 33 anos e meio tinha sido vivida. A man who wanted to live as much as I want to live. Um homem que desejava viver tanto quanto eu desejo viver. As much as you want to live. Tanto quanto você deseja viver. A man who had something to live for. Um homem o qual tinha algo por que viver. Brethren that he loved. Irmãos que ele amava. People that he loved. Pessoas que ele amava. Sunsets that he liked to see. Pôr de sol que ele gostava de ver. Remember, Jesus was a man. Recordem, Jesus era um homem. God was in him. Deus estava nele. There come a time. Chegou o tempo. The Spirit that was leading the lamb, the dove. O Espírito estava guiando o cordeiro, a pomba. There had to be a conference between the lamb and the dove. Tinha que haver uma conferência entre o cordeiro e a pomba. And they formed a place to sit it. E eles prepararam um lugar para tê-la. After the supper that night, Depois do jantar aquela noite, they crossed over a little brook, Cedrith, or somewhere, and went across the brook. eles atravessaram um pequeno riacho, Querite, ou em algum lugar, e atravessaram o riacho. And went into a garden called Gethsemane. E entraram em um jardim chamado Getsemane. They had to have a conference. Eles tinham que ter uma conferência. God and Christ had to talk it over. Deus e Cristo tinham que conversar sobre o assunto. The lamb and the dove had to sit together. O cordeiro e a pomba tinham que sentar juntos. It was the dove that had to talk to the lamb, and it was the lamb's death. Era a pomba que tinha que conversar com o cordeiro e a morte do cordeiro. Now when they sat by that rock, Agora, quando eles se assentaram ao lado daquela rocha, all the angels come down from heaven to listen into this conference. e todos os anjos desceram do céu para ouvir esta conferência. Oh, there was Gabriel, Michael, Woodworm, all the thousands of them sitting around the rock. Oh, lá estavam Gabriel, Miguel, Odzorm, todos os milhares deles sentados ao redor da rocha. He said to his disciples, wearied, Ele disse aos seus discípulos, exaustos, they'd had lots of big meetings, just tired perhaps like you are this morning. eles tinham tido muitas grandes reuniões, estavam cansados, talvez como vocês estão esta manhã. But he said, will you just watch with me an hour? Mas ele disse, vigiareis comigo ao menos por uma hora, Well, I've got to go yonder and have a conference. porque tenho que passar adiante e ter uma conferência. I have to go alone. Tenho que ir só. And when E quando eles, the conference was set, a conferência teve início, and the lamb young, a beautiful life, e o cordeiro jovem, uma bela vida, never a life like that. nunca houve uma vida como aquela. Never was, never will be. A life like that the lamb had. Nunca houve, nunca haverá uma vida como a que o cordeiro teve. But now the Father said, are you willing? Mas agora o pai disse, você está disposto? Is your love for your brethren great enough? É seu amor
por seus irmãos grande o suficiente? Is your love for that sinful, stinking world that you were born in? É seu amor por aquele pecaminoso, fétido mundo no qual você nasceu? Do you love him enough to forfeit your life? Os ama você o suficiente para pagar com sua vida? Do you love them enough to take their place, to bear their sins to the hardest, crucial death? Você os ama o suficiente para tomar o lugar deles, para levar seus pecados até a mais dura, crucial morte? There could be nothing die that kind of death but him. Ninguém poderia ter sofrido aquele tipo de morte a não ser ele. And in that conference, such a decision was made until blood dropped from his brow. E naquela conferência, tal decisão foi tomada que sangue pingou de sua fronte. He was under a strain. Ele estava sob tensão. The sins of the world was upon him. Os pecados do mundo estavam sobre ele. And then he looked into the face of the dove and said, "Not my will, but thy will be done." E então ele olhou para a face da pomba e disse: não a minha vontade, mas tua vontade seja feita. Oh, can we have that decision in our hearts this morning? Oh, podemos nós ter aquela decisão nos nossos corações esta manhã? Can you forfeit that little filthy life of yours? Pode você abrir mão dessa sua vidinha imunda? Are you willing to look into his face and say, "Not my will"? Está você disposto a olhar na face dele e dizer: não a minha vontade? I'm a drunkard, but I'll drink no more. Eu sou um bêbado, mas não vou mais beber. I'm a gambler, I'll drink no more. Sou um jogador, não vou mais beber. I'm immoral, but I'll be that way no more. Sou imoral, mas não vou ser daquele jeito. I'm a liar, but I'll stop it today. Sou um mentiroso, mas vou parar com isso hoje. I'm a foul person. Sou uma pessoa indecente. But in this conference this morning, I'll look into your face and take like my master who died for me to make my way clear. Mas nesta conferência, esta manhã, vou olhar para a tua face e tomar como meu mestre, o qual morreu por mim, para tornar meu caminho claro. Not my will, your will. Não minha vontade, a tua vontade. If it costs me my home, Se isto custar meu lar, if it costs me my husband, my wife, se isto custar meu esposo, minha esposa, my father, my mother, my fellowship, my church membership, meu pai, minha mãe, meu companheirismo, minha filiação à igreja, whatever it costs me. ou que quer que me custe. In this conference this morning, I say I want your Holy Spirit to live in me. Nesta conferência, esta manhã, eu digo que quero que teu Santo Espírito viva em mim. I've heard about it. Ouvi acerca disto. I want you in me. Quero tu em mim. Not mine, but yours. That's my decision. Não a minha, mas a tua. Essa é a minha decisão. God's called the place, not upon some high pinnacle place. Deus preparou um lugar, não sobre algum monte, lugar elevado, But a humble little tabernacle about to fall in. mas um humilde pequeno tabernáculo a ponto de desmoronar. We're having a conference. Estamos tendo uma conferência.
vamos cantar, irmãos. 119. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como areia da praia os remidos, ó, que gloriosa vista será. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como areia da praia os remidos, ó, que gloriosa vista será. Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como areia da praia, lá da margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá. Nós veremos a terra prometida, ó, que gloriosa vista será. Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu estará, e prostrado aos seus pés adorarmos, ó, que gloriosa vista será. Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá todos salvos, pois verá, sim, tantos como areia da praia. 175. O dom celeste. Assim que Deus me batizou, a minha alma viu mais luz. Assim que Deus me batizou, a minha alma viu mais luz. O dom celeste, o Pai mandou
nós vamos para a palavra com o pastor José Alves. Só de estarmos aqui, prova que nós cremos, né? E é somente isso, somente crer. Nós vamos ler a Escritura na segunda carta de Paulo aos Coríntios, verso 11. A partir do verso 2, aliás, somente o verso 2. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Nós vamos orar. Senhor Deus, nós nos surpreendemos, porque, pela vontade do Senhor, nós já estamos há alguns anos dentro deste quadro, dentro deste grupo que pertence à tua noiva. E aqui estamos, ó Deus, para continuarmos a firmar mais, a tomar mais conhecimento e usufruir das bênçãos que o Senhor tem para nós. Deus, nós te agradecemos por termos sido chamados para esta igreja, para este povo, Pai, porque não é fácil, não é tão fácil, é muito difícil sair de uma denominação e vir para esta mensagem. Pelo que agradecemos, ó Pai, e pedimos que o Senhor fale conosco, animando nossos corações, fortalecendo a nossa vida, fortalecendo a nossa fé. Nós te pedimos com gratidão, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Assentai-nos. Nós estamos informados de que a irmã Divina está bem melhor, né? Eu lembro daquela mensagem que pregamos aqui há uns 3 meses atrás, quando falamos da fé, que é como uma montanha. Aliás, os problemas é que são como uma montanha. E a fé vai trabalhando para desfazer daquela montanha. A irmã Brana disse que quando você tira um grão de areia daquela montanha, você já começou a exercer a sua fé. Só de sair um grão já é um sinal que você será abençoado naquele problema, que você está sendo curado,
de uma enfermidade, de qualquer problema. Porque a fé, ela age desta maneira. Ela começa tirando os problemas devagar. E à medida que começou, então você já se descansa. Deus já começou a trabalhar. É o caso da irmã Divina que, chegando ali, os médicos começaram a trabalhar e ela já está 80% melhor do que esteve. E agora é só concluir, não é? Então, Deus que conduziu o problema até agora, vai conduzir até o fim. Esta recomendação de Paulo aqui aos Coríntios mostra que ele era um profeta mensageiro para os gentios. Porque esta virgem pura, ela não é somente a igreja de Coríntios. Aliás, a igreja de Coríntios, ela tinha parte desta virgem pura. Mas como o profeta desta era nos ensina que em todo grupo, toda igreja, existem 3 classes, a igreja de Corinto não era isenta disto. Ela tinha também as 3 classes. Mas Paulo, ele não está nomeando a uma pessoa, a 2 ou a 10. Ele está dizendo assim, porque vos tenho pregado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. É como se alguém dissesse para você, você quer fazer um bolo, então você vai usar tanto de fubá ou de farinha de trigo, tantos de ovos, tanto de sal, e tanto disso, e tanto daquilo. E aí você vai trabalhar. E se você pode ser um homem, há homens que são dedicados à cozinha, né? Desculpe, irmãos. Mas especialmente as mulheres. Agora, se nunca esta mulher ou este homem tomar aqueles ingredientes e começar a colocar ali numa vasilha e a preparar na medida certinha, ele não conseguirá o resultado. Ele vai fazer uma outra coisa, né? Mas nunca aquele resultado satisfatório. A igreja que está sendo preparada, ela está sendo preparada no dia a dia. É muito difícil, irmãos, hoje especialmente, você começar a evangelizar, a mostrar a mensagem para uma pessoa que não sabe nada da mensagem. Às vezes ele é até um teólogo na Bíblia. Mas quando você começa a mostrar o princípio, que é o batismo, aonde foi que os apóstolos batizaram, como foi, como surgiu o batismo dos títulos, e você citar a Bíblia para uma pessoa tão crua como esta, é uma coisa difícil demais.
Porque há muitas pessoas que querem sair de uma igreja não porque ele foi revelado da mensagem, não porque Deus mostrou para ele um profeta para esta era. E esse profeta tem uma mensagem que é levar o povo para obedecer a palavra. Eles ficam questionando porque eles não entendem nada, absolutamente nada, sobre um profeta. Para isto, ou por isto, nós precisamos muito de agradecer a Deus em todo momento da vida pelo conhecimento que nós já temos da mensagem. Vocês não imaginam o quanto vocês são diferentes. Esse conhecimento aqui, como eu disse para uma pessoa, olha, nós temos 1.200 sermões pregados por esse profeta, que é tudo uma restauração da Bíblia que foi mudada dentro do conceito das denominações, e estão todos erradas, ou todas erradas. E é difícil porque a pessoa tem que ver o profeta, ele tem que entender a necessidade do profeta para que ele possa descansar no que o profeta diz. Porque a primeira coisa que ele tem que fazer para crer na mensagem é confiar no mensageiro. Então é muito difícil para você apanhar uma pessoa que tem 40, 50 anos em uma denominação e mostrar para ele a mensagem. Às vezes você vai ter muito mais facilidade em evangelizar uma pessoa que não tem igreja nenhuma, que não frequenta, que não vai à igreja nenhuma. E quando ele vai na igreja católica. Os católicos, na maioria deles, vão à igreja só no dia de batizar, com 2 meses de idade, né? Depois não voltam mais ali. Então ele não tem nada que ele possa segurar, que ele possa estar firmado. E aí você tem mais facilidade de mostrar para ele um profeta vindicado na Bíblia e toda a doutrina de rudimento que esse profeta trouxe. Porque esta é a primeira fase do Evangelho, ou seja, do evangelismo. É mostrar o rudimento, começando do batismo. O batismo introduz a pessoa na igreja, depois ele começa a tomar a ceia, como é que é ministrado a ceia. Depois você vai mostrando a unicidade de Deus. Deus não é 3 pessoas, ou não são 3 pessoas distintas, não é? É difícil para eles até entender até isto, porque quando você começa a falar, olha, Deus não é 3 pessoas distintas. Aí eles falam assim, ele é Pai, Filho e Espírito Santo, não é? Agora Pai não é uma pessoa. Quem é a pessoa é o Filho. E o Espírito Santo é o mesmo Pai, que veio num ofício
ministerial como o Espírito Santo, mas é o mesmo Deus. Eles tornam a voltar a dizer, então, são 3 pessoas, né? 3 pessoas. Fica difícil para eles saberem que são 3 pessoas, mas não distintas. Ainda que você apalpa nele e fala assim, olha aqui, irmão, você é uma pessoa, mas você tem o corpo, olha aqui. Você tem o corpo, você tem o Espírito, que é esse que fala em você, faz você movimentar, andar, falar. Se você não tivesse recebido esse Espírito, no dia do seu nascimento, você seria morto. E a alma, que é a qualidade desse Espírito, e esta alma é aquela que veio de Deus desde antes da fundação do mundo, por isso ela identifica com Deus através da palavra. Mas eles não entendem que estas... Agora, quando é revelado, vai entender, é claro. Mas é muito difícil você evangelizar uma pessoa que quer sair da igreja dele só porque ele ficou com raiva de alguém. Por causa do defeito do diácono, defeito de pastor, defeito do som da igreja. Ela não está querendo sair porque entendeu a mensagem. Não, ela está querendo sair porque ela é uma pessoa que gosta de mudar de igreja. Então fica difícil. Porque estou zeloso de vós. O zelo de Paulo pela igreja foi, de certo modo, até mal entendido. Porque ele tomou decisões que custou para ele muito posição, ele teve que tomar posição severa. Imagine vocês uma igreja como a de Coríntios, que na hora da ceia eles bebiam tanto vinho, porque os apóstolos nunca ensinaram a igreja a tomar suco de uva. Veja que Paulo ele converteu 22 anos depois de Cristo. Já fazia 22 anos que os apóstolos davam ceia. Se não fosse para tomar vinho, ele teria corrigido, teria ensinado a tomar suco, e a igreja de Corinto nunca iria se embriagar, porque eles iriam tomar suco. Mas eles se embriagaram porque eles estavam tomando vinho, tomando do cálice. E eles então iam na frente, empurravam os mais fracos, e tomavam a frente, e pegavam o vinho e bebiam com aquela atitude mal educada. E eles comiam do pão, enchiam mesmo a barriga do pão. E aqueles irmãozinhos mais sistemáticos, mais fracos, ficavam lá para trás, né? Não vinham à frente. E eles acabam que voltavam com fome, enquanto que os outros comiam e embriagavam. Agora, foi esta igreja que Paulo disse que ele estava preparando eles para serem apresentados como uma virgem. Virgem é uma moça, ou que seja uma senhora,
que não conheceu nenhum marido, é intocada. A igreja, comparada como virgem, é uma igreja que não tem relacionamentos com outro marido, ou seja, com o mundo. É uma igreja separada do mundo. Eu quero tomar um pouquinho aqui da mensagem, as bodas do Cordeiro, é o parágrafo 192. Eu fico pensando em ler a mensagem, mas o tempo é tão pequeno que a gente começa a ler e já terminou o tempo. Esther purificou o seu coração diante de Deus, andou com um espírito manso e humilde. Andou com um espírito manso e humilde. A igreja que será a noiva de Cristo, ela é o tipo da igreja que será a noiva de Cristo. Mansa, um espírito manso e humilde. Agora lembre-se, Esther recusou o adorno mundano. O adorno aqui, vocês já sabem que é a produção, né? Fala produção, ou que seja, arrumar a noiva, né? A linguagem nossa aqui mais é isto. Alguém vai arrumar a noiva. Então ela dispensou isto. Ela tomou o espírito em seu coração para ir diante do rei. O casamento, irmãos, ele era muito valioso para uma moça órfã, pobre, criada de seu próprio tio. Se ela fosse pensar no casamento como muitos pensam hoje, um meio de arranjar a vida, às vezes tem moça que ela pensa assim, eu vou casar-se com um rapaz para mim ter liberdade, dinheiro, para mim poder sair, dirigir o carro, ir aos shoppings, comprar meus vestidos, fazer minhas compras, porque meu marido ganha bem. E aí eu vou ter condição, boa condição. O que é um sonho bom, não é? Claro, é um sonho muito bonito, muito maravilhoso. E há muitos rapazes que estão pensando isso também. Eu vou me casar com aquela moça porque ela tem um bom emprego, ela é formada, ela tem um carro, e aí eu me encosto nela, né? E aí nós vamos viver bem. Esther poderia ter pensado isso, porque ela seria socialmente uma ilustre, sendo ela a rainha. Ela iria ter condições para ajudar a família, ajudar o tio, como ela teve. Então o casamento dela era muito valioso, ela não podia errar na maneira de conquistar aquele casamento. Agora isso aí você joga na sociedade, né? Sociedade de fora, sociedade da igreja, porque quantas vezes as casamenteiras, os casamenteiros, chega para uma moça e fala, esse você não pode perder,
porque ele é um partidão. Então você já sabe o que ela quis dizer, né? Ele é um partidão. Não tinha um partido maior do que aquele para Esther. Porque afinal ela iria concorrer com dezenas de moças. E aqueles homens que saíram para escolher aquelas moças eram homens de confiança do rei. E eles foram em busca de pessoas atraentes, porque eles queriam que o rei abandonasse a Vasti e casasse com outra, porque aquilo ficou como sendo um desafio para o rei. E então eles cuidaram muito bem destas moças que vieram e se apresentaram. Chegaram ali, tinha o lugar delas entrar no palácio, ficar lá num salão lá, né, com seus alojamentos, e sendo observadas ali por alguém, e elas se cuidavam, saíam, e andavam para lá, andavam para cá, quem sabe alguma delas com um sapatão de salto de 15, né? Vocês sabem que o primeiro sapato que foi criado de salto era 15 centímetros. Foi um anão que cantava, e ele chegava no palco, ele era muito baixinho. Aí ele mandou fazer um sapato de salto, o Luís XV. Então ele usava aquele sapato e as mulheres começaram a usar também o Luís XV. Quantas moças daquelas não tinham um sapato desse? Porque Isaías disse que elas cascavelam. Quem já viu um cascavel andar, sabe como que é, não é? Cascavel, ele anda fazendo as voltas assim no corpo. Aquelas voltas do corpo é que faz ele andar. E a mulher que está de salto, ela anda cascavelando. Quer dizer, ela anda mudando, né, o quadril. E o irmão Brana disse que ela sai na rua com aquele salto, com suas roupas curtas, mandando mais homens para o inferno do que uma fábrica de cachaça. Ali tinha muitas daquelas moças que cascavelavam para lá e para cá, produzidas. Vocês sabem como é que é, né? As irmãs entendem melhor do que eu. O que é uma mulher ser produzida? A mulher que é produzida, ela libera a atração da beleza muitas vezes mais do que no natural. Se você pegar uma mulher destas aí, produzidas, e dar um banho nela, mandar ela passar bastante sabão no rosto, e depois vestir uma roupa decente, ela não fica atrativa. Não, ela perde aquela atração. Agora, a beleza, quando eu li o irmão Brana falando sobre Sara, ela foi lá no Egito, a primeira vez, porque muitos pregadores só pregam a segunda vez da ida de Sara no Egito, que foi depois que ela foi transformada, não é? Já depois dos 90 anos. Mas ela foi antes, quando ela tinha 40 anos, antes deles chegarem lá na terra, onde eles iriam morar. Estava ainda na caminhada.
eles foram ao Egito. E aquela mulher com 40 anos, quando ela entrou no Egito, o rei ficou babando. E aqueles seus súditos correram lá e disse para ele: ó, Faraó, tem uma mulher que chegou aí agora, uma judia, que é a coisa mais linda que você possa imaginar. Irmão Brana disse que ela era a mulher mais bonita do mundo. Imagina vocês. Ela era a mulher mais bonita do mundo. 40 anos de idade. Estava lá no Egito. Mas ela não era uma mulher que estava ali preparada, produzida. Não, ela era a mulher de um profeta, de Abraão. Ela era uma mulher cristã, da qual Pedro mandou que as irmãs a tomassem como exemplo. Então ela estava ali e Faraó mandou chamar ela, porque ele achou ela muito bonita, sem nenhuma produção. Porque ela era uma mulher de um profeta, como eu já disse. E a mulher hoje, a igreja que pensa que vai entrar porque ela tem mais números, essa beleza não é só física, essa beleza ela é intelectual, ela é em números, ela é em construções. Eles estão assim competindo. Existe uma competição hoje muito grande entre as igrejas evangélicas para ver quem faz o melhor templo, o mais bonito templo. E eles constroem um templo que a gente fica com dó de ver aquilo abandonado. Aqui no Iporá mesmo você sai, lá em cima no bairro Mato Grosso, tem um templo lá que eu falei assim: nós vamos alugar ele aqui para fazer um encontro aqui. Né, de tão bonito que é. Mas já construíram outro muito mais bonito, mais atraente. Então eles estão competindo nessa beleza, é no estado físico. Seus membros, as mulheres, porque a mulher ela é a atração. Vocês sabem que o diabo sempre usou a mulher nessa questão da beleza. E então, é o que eles estão lutando entre eles lá, é para fazer as mulheres ficarem bonitas. Por isso eles estão liberando elas para usar da maneira que elas acharem mais atrativo. Cortando o cabelo, usando brincos, usando pinturas, roupa apertadinha, curtas, sandalinhas e saltos. Eles estão liberando para elas ficarem mais provocante possível. Vocês acham que um pastor denominacional que paga 50 mil reais para uma cantora que vem do Rio de Janeiro e que vem de São Paulo para cantar numa festa, ele vai aceitar ela lá em cima, de roupa decente, sem pintura, sem nada? Não, eles não aceitam. Ela tem que estar ali para fazer todo homem daquela igreja babar nela, no sentido da atração sexual. Porque antes era a descida do Espírito Santo. Antes era a vinda do Espírito Santo. Mas hoje é a atração biológica, atração sexual.
E vocês vão ver que em todo o sistema pagão foi assim. A deusa Diana de Éfeso era uma deusa pagã e ela usou as meninas para a atração da sua igreja. Aquelas meninas, elas eram tomadas pelos homens e usadas de qualquer maneira. Eles rapavam a cabeça dela e depois, quando vencia a idade, eles colocavam um véu na cabeça dela. E até hoje ainda, como disse Paulo, tem gente usando o véu. Igrejas, as mulheres usando o véu. E não sabe que isto veio da deusa Diana. Então a atração hoje é duas coisas: música e beleza. E isso é tão forte que tem tomado os vulneráveis grupos que têm saído da mensagem e ido para ismos. Eles se tornam totalmente independentes. Eles não têm compromisso com um plenário, com pastores nenhum. Então eles estão partindo também para isso. A música entrou ali dentro com a bateria, com o ritmo quente, com as mulheres dançando, e as igrejas vão enchendo rapidamente com isso. Pessoas que há muitos anos tinham uma igreja de 40 a 50 membros. De 3, 4 anos para cá, eles falam em 1000 membros. E o que fez uma igreja durante 30, 40 anos, de 30 pessoas passar para 1000 pessoas? É porque Deus está curando lá? É porque os milagres estão acontecendo lá? É porque está havendo um sobrenatural ali? Não, irmãos, são atrações biológicas. Porque até os hinos que eles cantam têm atração sexual. Os gestos. Você errará de longe 1 milhão de milhas se você está dependendo disso. Deixa eu voltar aqui para ver o que ele está falando. E a mulher hoje, a igreja que pensa que vai entrar porque ela tem mais números, ela é a multidão mais bem vestida. Porque, irmãos, vamos ser sinceros com nós. Será que todas as igrejas irão no rapto? Todas vão morar nos céus? Todas vão estar nas bodas do Cordeiro? Eu estava pensando nisto hoje, ou foi ontem à noite. Como ficará um grupo de irmãos que saíram da mensagem e odeiam, desde o diácono lá de fora, os membros, o pastor, odeiam de uma forma rigorosa, escandalosa, o resto do povo da mensagem. Será que vamos morar nos céus? Eu perguntei para mim, vendo um pastor falar só uma boa noite, eu perguntei para mim, como vamos nos encontrar lá?
como vamos nos encontrar lá? É uma pergunta. Eu sei que você vai dizer assim, não, um dia toda barreira vai cair, um dia o rio vai encher e todos vão poder nadar juntos. Essas coisas que já foi pregado muito no nosso meio. Um dia nós vamos nadar juntos, porque o rio vai encher. Mas e se o rapto acontecer a qualquer momento, como nós estamos esperando? E estas pessoas, de uma forma tão definidas, odiando a outros grupos da mensagem. Porque eu admito que há diferenças. Eu admito, eu falei isso para um irmão ontem. Eu admito que há diferenças. Mas o eleito, ele não tem ódio por ninguém. Essa é a diferença. O eleito, ele não se envolve. Eu ouvi um pastor pregando, esse pastor um denominacional, ele diz assim, olha, você deve amar a todos, mas não gostar de todos. Parece até uma contradição, não é? Ele falou assim, você ama até seus inimigos. Ora por eles. Mas tem aquela pessoa que você mal fala um bom dia para ele e vai embora. Você não gosta de estar com ele. O irmão Brana não falou desta maneira. Mas ele falou de uma maneira mais maleável. Ele diz assim, olha, você gosta de estar com certas pessoas. Olha como o profeta foi muito mais profundo e mais sábio. Não é que você não gosta de tal pessoa. Não é que eu odeio aquela pessoa porque ela é cri-cri, ela é enjoada, ela é faladeira de bobagem, contadeira de piadas sujas. Não, o profeta não desceu a esse nível. Ele disse que você ama a todos e gosta de estar junto de algumas pessoas. Automaticamente você já selecionou a sua companhia. Automaticamente você já escolheu a pessoa com quem você quer andar. E eu vou dizer uma coisa aqui que é mais ainda um segredo. Nem todos que você escolheu é da mensagem. Às vezes há pessoas que não é da mensagem, pode até ser no futuro, mas elas são tão boas pessoas que servem para andar com você. Que você gosta de conversar com ela. E se perguntar para você, olha, essa pessoa vai passar 2 horas na sua casa, conversando, se inteirando e tal, e você vai falar para ela sobre alguma coisa da mensagem, ou da Bíblia, ou da plantação, ou do gado, ou dos animais, ou da natureza. Mas se você não quiser ele, tem uma outra pessoa ali que é um irmão nosso, e que viria se você não quisesse esse aí. Talvez você vai dizer assim, não, eu amo muito meu irmão, mas deixa esse mesmo. Por quê? Por causa da dificuldade que aquele irmão tem. Vamos entrar em detalhes, né? Eu, por exemplo, aqui em Iporá, não tem nenhum que eu separaria. Trocaria por outro, mas eu sei que isso existe.
Talvez aqui não tenha, mas já tenho encontrado muitos assim. E coisas assim você errará de longe. Por quê? Porque é uma multidão mais bem vestida, é daquela igreja. Você chega na porta do templo deles, o carro mais barato que tem ali, SW, como é que é? SW4, Hilux, é o Corolla. Vocês sabem que a maioria das mulheres não andam em carro simples. O senhor lá em Fazenda Nova, um amigo meu, começou a vida dele do nada, hoje ele é rico, mexendo com gado. E ele comprou 2 Hilux, uma para andar nas fazendas, a outra só para viajar. E comprou um Corolla para a esposa. Aí a esposa disse para ele assim, ó, vende esse Corolla e compra outro carro, porque era só para levar os meninos na escola, hein? Porque elas encostam ali na porta do colégio e saem de dentro do Corolla, ajeitando o cabelo, né? E tal, saltão no pé. Elas querem que todos olhem para ela. O que tem você a ver com a mulher dos outros? Mas, na realidade, é o que o profeta está dizendo aqui, ó. Eles cuidam em ser as mais bem vestidas, andar nos melhores carros. Eu conheço irmão da mensagem que não estaciona perto da igreja. Ele fica lá no quarteirão de baixo, porque o carro dele é um carro simples. Não, eu não vou estacionar na porta da igreja, não. Chega lá, a irmã está no carrão dela, eu até me confundo, os nomes esqueço. E a outra está no carrão dela, e a outra está no carrão dela. E aí ela vem de longe e entra para a igreja. Quando termina o culto, ela fica por ali e desce e vai embora pegar o carro lá embaixo, para os irmãos não verem que ela está num carrinho barato. Olha, irmãos, isso não é um bom espírito. Não é um bom espírito. Alguém diz assim, o senhor vai para Goiânia de Uno? Falei, meu Deus, quem andava a pé 7 quilômetros, descalço, para ir para a escola, andava 13 quilômetros para ir capinar na roça dos outros para ganhar 1 litro de banha, agora não vou andar num Uno? Ah, o senhor tem que ir na caminhonete, porque pega melhor, pega bem. Eu sei, se eu fosse usar para comércio, eu saberia disto, mas eu não estou usando para isso. Eu não estou usando para isto. E o mundo está desta maneira, irmãos. É a sociedade que nós vivemos hoje. É a sociedade da agora. As pessoas estão muito preocupadas com a aparência. E às vezes não faz um bom planejamento de vida. Não tem um seguro, não tem um plano de saúde, mora de aluguel, mas quer estar bem apresentável. Quer estar bem apresentável, enquanto que outros têm tantos patrimônios e anda de uma forma tão simples, né? Tão simples que não parece ser. E um doce, bondoso e reverente espírito para com a palavra de Deus, lavado pela água da palavra.
esse bom espírito, ele é lavado pela palavra. O que é lavar pela palavra? É você ouvir a pregação, é o ensinamento. Ontem uma irmã diz assim: o senhor tem culto de ensinamento na igreja? Por causa da tradição deles. Eu falei: não, irmã, não temos não. Da maneira que eu entendo que o que você quer dizer, nós não temos não. Ela disse: mas e o culto de ensinamento? Eu falei: o culto de ensinamento nosso é a escola dominical. É onde nós estudamos com a igreja a mensagem, a palavra. Ela disse: é porque na nossa igreja tem culto de ensinamento. Eu estava ouvindo um pregador também, denominacional, pregando, e ele diz assim: eu falo alto quando a Bíblia fala alto, e eu falo baixo quando a Bíblia fala baixo. Aí eu pensei, então, por certo ele não fala nada, porque a Bíblia manda, em São João 13, lavar os pés uns dos outros. E quantas vezes ele já leu aquilo e não falou alto nem falou baixo? Então a irmã disse: o culto de ensinamento, para começar, as professoras ali são mulheres. Já entra em contradição com Paulo. Em 1 Timóteo 2, 2 Coríntios 14, 34, que as mulheres fiquem caladas nas igrejas. Que ensinamento é este que uma mulher está dando ali para um grupo? Porque eles dividem a igreja em classes, em grupos, para fazer ensinamento. Ou tem lá um mestre. Mas o que é que estão ensinando, meu Deus? Ensinando as pessoas serem batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o primeiro passo da vida cristã. O profeta diz que o batismo é que introduz a pessoa no corpo, ou seja, na igreja. A pessoa só pode dizer assim: eu sou do tabernáculo da fé, depois de ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou a menos que a pessoa tomou a decisão e já se considera ser, né? Está só esperando a oportunidade de ser batizado. E um doce, bondoso e reverente espírito para com a palavra de Deus, lavado pela água da palavra e a palavra em você. Porque cada vez que você vem à igreja, a palavra ela tem vários objetivos na sua vida. A primeira coisa é te animar, te encorajar a prosseguir. Depois, ela vem corrigindo. Não é essa coisa de disciplina, como muitos falam e pensam, como se fosse um pai rigoroso com um chicote em casa. Não, isso não é uma maneira de conduzir uma igreja, mas conduzir uma igreja através da conscientização da palavra. Irmão, por que você não deve fazer isto? Ou por que você deve fazer isto? Então, esta é a lavagem. A lavagem é para tirar sujeira. Seu carro está sujo, foi na fazenda, passou na lama, você leva no lava-jato. A sua roupa está suja, você coloca na máquina de lavar. A sua casa está suja, você joga água e produtos químicos para lavar o piso, limpar os móveis. E a igreja a mesma coisa.
ela ouve a mensagem para colocar a vida da igreja em ordem. Olha, irmãos, eu fico até de certa forma intrigado com determinados colegas, porque eles sofrem e a gente tem até dó. Ontem mesmo, ou foi hoje, um ligou para mim e disse: pastor, a minha igreja lá em tal lugar acabou tudo, e em tal lugar ficou só um pouquinho, em tal lugar fiquei só um pouquinho. Aí, como eu tenho liberdade com ele, eu falo: pois é, quantos anos fazem que eu estou aconselhando vocês parar de consagrar evangelista? Mas vocês querem ser vaidosos, né? Porque essa questão de evangelista, irmãos, isso depende muito da igreja. Tem igreja grande que pode ter 10 evangelistas. Mas o pastor tem uma igreja com 10 membros e já tem 2, 3 evangelistas. Aí você vai perguntar para ele: o que foi, irmão? Eles foram embora para o mundo? Eles mudaram de cidade? Não, pastor, é que o irmão que eu consagrei aqui, ele abriu um trabalho aqui na cidade e levou quase todo mundo. Então veja só, o ensinamento, a lavagem com a palavra, ela tem que ser abrangente, ela tem que começar do púlpito. Ela tem que começar aqui de cima. Você errará de longe 1 milhão de milhas se você está dependendo disso. E uma lavagem, amém. A igreja precisa de uma lavagem do Evangelho completa. Isso é correto. Por que Paulo acabou de falar para nós aqui onde lemos? Estou zeloso. Olha só, estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Porque o verdadeiro ministro, ele não deixa a igreja à vontade, não. Porque se ele deixar a igreja à vontade, ele vai adquirindo problemas, e às vezes ele tem que contrariar alguém, não ferir, não machucar, não tirar da igreja. Como o irmão Brana fala aqui nessa mensagem, as bodas do Cordeiro, ele fala que eles comiam pele de porco, porque eles não tinham condição de comprar banha. Aí tinha um açougueiro lá que tirava a pele do porco lá e dava para eles. Eles iam lá, buscavam tudo aquilo, e aí a mãe dele fritava aquilo e aproveitava o restinho da banha. E eles comiam aquela pele. Mas no fim da semana a mãe dele vinha com óleo de rícino e falava: olha, vocês comeram muita pele de porco, agora vamos tomar óleo de rícino para fazer a limpeza. E ele fechava o nariz e vinha de lá para cá e dizia: mamãe, eu não suporto isso. Mamãe, eu não suporto isso. Ela dizia: Billy, se não te fizer mal, não te faz bem. Aí ele dizia: o evangelho que não fere, que não faz mal, ele não faz bem. Por isso que Paulo disse que eu estou zeloso de vós, porque tenho preparado para vos apresentar. Vocês se lembram da sexta dimensão? Quando o irmão Brana foi colocado naquela plataforma, aí ele perguntou: por que vocês me colocaram aqui?
O anjo disse para ele: é porque você é um líder. E você vai apresentar esse povão aí, ó, essa multidão aí, você vai apresentar eles a Cristo. Aí ele perguntou: mas Paulo também terá que fazer isto? O anjo disse: sim, Paulo terá que fazer com a sua igreja, com o seu povo. Aí ele disse: mas eu preguei, olha só o temor dele lá. O temor dele de apresentar aquele povo. Ele disse: mas eu preguei o que Paulo pregou. Não foi o anjo que disse amém, foi a multidão que gritou: nisto estamos confiados. Foi a multidão. É por isso que eu disse no início, você tem que crer no profeta e confiar na mensagem dele. Porque a mensagem dele é que vai te apresentar naquele dia lá para Cristo. É a mensagem dele. E a mensagem de William Branham, ela é a mesma dos 6 mensageiros das 6 igrejas que antecederam a nossa igreja nesta era. Ordem progressiva. Começou de Paulo, foi para Irineu, foi para Martim. Parecia que ela tinha acabado, tinha morrido. De repente, brota de novo ali com Lutero. Depois veio para Wesley, incluindo aí os pentecostais. E agora nós estamos na 7ª era, com o 7º mensageiro, dentro desta ordem progressiva, e seremos apresentados para Cristo como noiva, tanto quanto os demais mensageiros da era passada fizeram. Porque se o de William Branham entrou, se o de Paulo entrou, também o de Lutero vai entrar. Também o de Wesley vai entrar. Também os pentecostais vão entrar. Não entra hoje porque denominaram e acabaram-se. Mas eles, como irmãos que foram fiéis na sua respectiva era passada, eles também farão parte da noiva. Lavagem pela palavra. A noiva de Jesus não é uma noiva suja. Ela não teria sua noiva suja. Coisa terrível, não é? Uma noiva suja. É o dia que elas querem ficar mais limpas, mais bonitas. Elas ficam com uma semana com o pé dentro d'água. Elas se preparam, porque é o dia que elas querem fazer as fotos mais bonitas. É o dia que elas querem dar o abraço mais apertado nos amigos, nas amigas. Às vezes a pessoa não está achando ela tão bonita, mas ela está se achando. Então é o dia da limpeza, é o dia da beleza. E a noiva de Cristo, ela terá esse orgulho de se apresentar perante Deus limpa. Limpa, porque o sangue de Jesus Cristo nos lava e purifica de todo pecado. Se uma mulher viesse para se casar e ela parecesse ter saído do chiqueiro ali, um homem que tem alguma dignidade sobre ele não se casaria com ela.
Olha, irmãos, eu já trabalhei, vivi a vida quase toda em fazenda. Você pode entrar dentro de um curral cheio de vaca leiteira e tirar o leite. O leite, se pegar em você, ele pode até causar um mau cheiro, mas o esterco da vaca e o cheiro da vaca não faz ninguém ficar com nojo de você. Você pode mexer com galinhas, granjas. Você saiu dali, acaba aquele cheiro. Mas se você mexer com porco, é 3 dias para sair o mau cheiro. Eu já conheci mulher que largou do marido porque ele ia todo dia cedo lavar o chiqueiro lá, onde ele tinha uns 10 porcos. E ela não suportou viver com ele. É por isso que o irmão Brana bate na tecla certinha. Ele diz, essa noiva, ela veio do chiqueiro. Se ela veio do chiqueiro, um homem que tem uma dignidade sobre ele, não se casaria com ela. Ele a faria se limpar. Eu até posso casar com você, mas vamos mudar esse casamento para... Hoje é sábado, para terça-feira que vem, e daqui para lá você não vai sair do banheiro, hein? É passando shampoo, é passando escova, é passando isso, passando aquilo, tomando banho, limpando. Aí sim, aí nós podemos casar. Só porque Jesus não vai fazer assim com a sua noiva, não. A sua noiva, ele está limpando ela, é no dia a dia. É com a palavra, é com a mensagem. Ela não está dentro de um chiqueiro, ela está dentro de um aprisco, ela está dentro de um lugar santo, ela está dentro de um lugar celestial. Ela é limpa. A noiva do Senhor Jesus Cristo, ela não tem sequer uma mancha. Não, o eleito não tem manchas. Mancha de raiz de amarguras. Manchas de ódio, problemas contra isso, contra aquilo. Não, nós estamos limpos pela palavra. Limpos pela palavra. Eu teria outro assunto aqui que eu marquei, mas eu não vou entrar porque não tem mais jeito. Gastaria meia hora nele. Então nós vamos agora orar, vamos agradecer a Deus, porque você está dentro desta noiva. Que Paulo disse que estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, para vos apresentar a um marido, a saber, a Cristo. Por isso que Apocalipse 18:4 diz, sai dela, povo meu. Sai da denominação. Esse sai dela hoje está se referindo a sair das denominações. Sai dela para não ser de participante de seus pecados e para que não incorra em suas pragas. Lê Apocalipse 18:4. Deus chamando seus filhos, Deus chamando o seu povo e dizendo, sai dela. Porque tem muito crente pensando que vai mudar a igreja dele. Muda nunca. Ela está de mal a pior. Não, você pode até ajudar a igreja da mensagem, um membro de oração, de exemplo e até de diálogo, chegar e questionar e ajudar a igreja, porque a igreja ela tem respeito, ela é agradecida, ela tem respeito pelas pessoas, pelos irmãos, é uma coisa diferente.
Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos agradecidos pelo que o Senhor tem nos concedido, ó Pai, nesta noite, para vermos a necessidade de estarmos limpos com este zelo de Deus, como Esther estava limpa, sem nenhuma maquiagem, e ela foi escolhida como rainha. Assim está a igreja limpa desta era. Ela é a igreja escolhida para casar-se com Jesus Cristo nos ares e estar nas bodas do Cordeiro, nos 3 anos e meio, lá nos céus, nas bodas do Cordeiro, tomando aquela ceia como a comemoração das bodas. Ó Pai, nós te agradecemos, pedimos ao Senhor, ajude a cada um. Se tem algum irmão fraco, que está precisando de uma ajuda espiritual, ó Deus, que ele possa sair daqui fortalecido, ó Pai, e que esta força do Espírito Santo venha a favor dele nesta hora. Nós te pedimos também a saúde. Ó Jesus, o Senhor nos dê completa a saúde da irmã Divina. Ela já está curada, vamos recebê-la aqui com vida. Ó Deus, obrigado ao Senhor por tudo. E agora nos leve em paz. Abençoe nossos irmãos na transmissão da internet. Cada um receba do Senhor a mesma bênção aqui, ó Pai. Nós te pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus recompense a cada um de vocês. Nós ficamos agradecidos por vocês terem vindo aqui. A presença de vocês é uma ajuda para nós. Nós não teríamos igreja, não teríamos como pregar se não fosse a presença de vocês aqui, nos ouvindo, participando do culto, nos ajudando aqui. Graças a Deus. Nós tivemos a irmã Sara em Cachoeira, a irmã Priscila daqui amanhã, de manhã ela vai assistir o culto, porque essa hora já é 1h da manhã lá, e ela assiste no outro dia. Deus te abençoe, irmã Priscila. Nós estamos aqui orando por você. Toda a igreja aqui te ama. Não amam? Amém. A irmã Priscila tem sido muito firme na palavra, né? E a irmã Magaliane, a irmã Neuza em Fazenda Nova, o irmão Miguel em Fazenda Nova, o irmão José Maria, lá em Surami, próximo a Altamira, 90 quilômetros de Altamira, lá na fazenda Recanto das Águias, o cacoeiro, como que fala? Cacoeiro, plantador de cacau. Ele tem lá uma lavoura, 5.000 pés de cacau. Irmão José Maria, fazenda muito bonita, lugar dele. Mas ele já está quase igual eu mesmo, no tempo de largar tudo e vir para a cidade, né? Hermi Alves em Cachoeira, irmão Valdivino e família na Serra do Facão, em Fazenda Nova, nosso abraço aqui, irmão Valdivino, e irmão Servino e Valdivino também em Fazenda Nova, a irmã Divina na Pilolândia. Irmã Divina, eu passei antes de ontem, mas meu tempo foi pequeno, eu só fiz uma visita para o irmão Vicente, só para mim ficar com o coração doendo a tarde inteira, de ver ali aquela situação do irmão Vicente. Também a Noemi e família em Diorama, Juversino e Aparecida em Diorama. Juversino acordou, né? Fazia tanto tempo que ele não comunicava.
Irmão José Antônio e família em Cachoeira de Goiás. Todos vocês são nossa gente. Estão sendo preparados juntamente conosco para esta fé igualmente preciosa. Nosso abraço a todos vocês. Deus abençoe. Vão com Deus. Vão com Deus, irmãos. Trouxe luz para a noiva de Cristo, que ansiosa espera o Senhor. Sua mensagem prepara o eleito e o leva ao céu. Aleluia ao nosso bom Deus, por tão grande mensagem de amor, que nos traz o alimento da hora e nos livra da perdição. Obrigado, querido Jesus, por tão brilhante luz divinal, que nos faz ver a Ti revelado de forma real. Mensageiro dos últimos dias, foi um homem humilde e simples, dedicado ao serviço de Deus, sem vaidade ensinou. Não tratou de criar controvérsias sobre o vivo evangelho eternal, simplesmente nos trouxe à luz os mistérios de Deus. Aleluia ao nosso bom Deus, por tão grande mensagem de amor, que nos traz o alimento da hora e nos livra da perdição. Obrigado, querido Jesus, por tão brilhante luz divinal, que nos faz ver a Ti revelado de forma real. Esse Elias nasceu numa cabana, nunca teve riquezas aqui, viveu sempre ajudando os irmãos, cultivando o amor. Sob o lema de somente crer, um exemplo de fé nos deixou. Sua missão foi unir os cristãos para o retorno ao céu. Aleluia ao nosso bom Deus, por tão grande mensagem de amor, que nos traz o alimento da hora e nos livra da perdição. Obrigado, querido Jesus, por tão brilhante luz divinal, que nos faz ver a Ti revelado